aí, pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo, se é cedinho de madrugada, se é no horário normal, não importa. Eu quero que você se sinta bem-vindo. Vem comigo, que hoje a gente vai aprender regra de 3. A caneta já tá aqui, ó. E vamos parar de enrolação, direto ao ponto. Vou virar a câmera, dar um pause aqui, pra gente começar. Pessoal, o tema é regra de 3. Por que a gente diz regra de 3? Regra de 3 porque a gente vai ter 3 valores ou informações que nos ajudarão a encontrar o quarto valor, que é um valor X. Então, a regra de 3 é usada em problemas, em situações que nós temos 3 informações ou 3 valores e precisamos descobrir mais uma informação. Então, vamos para uma situação problema. Eu tenho uma situação problema aqui e eu vou ler ela para vocês. Aqui uma situação problema, ó, vamos ler. Uma festa teve seus detalhes planejados para que os organizadores não comprassem mais do que a quantidade necessária de comida e bebida. Sabendo que foi planejada para 70 pessoas e que a quantidade de salgadinhos que essas 70 pessoas consomem é de 1.190, caso 15 pessoas faltassem, qual seria a quantidade de salgadinhos consumidos? E aqui estão as alternativas. Pessoal, eu tenho uma maneira de resolver os problemas. E eu sigo essa linha de raciocínio. Então, eu vou passar para vocês. A primeira coisa que eu faço quando eu vou resolver um problema de regra de 3 simples é eu analiso as grandezas do problema. O que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que tem um valor, que é mensurado. Então, vamos procurar as grandezas desse problema. O que a gente mediu aqui foi a quantidade de pessoas e a quantidade de salgadinhos. 1.190 salgadinhos e 70 pessoas. Então, as grandezas que eu tenho aqui são pessoas e salgadinhos. Então, aqui são 70 pessoas e aqui é 1.190 que o problema me apresentou. Então, o primeiro passo que eu sigo é anotar as grandezas. Já anotei. Qual é a resposta que o problema quer? Qual que é a resposta que o problema quer? O problema está perguntando para mim, caso 15 pessoas faltassem, qual seria a quantidade de salgadinhos consumido? Então, ele quer saber 70 menos 15. 70 pessoas que tinha, 15 faltou, então foi 55 apenas. E o problema me pergunta, qual quantidade de salgadinhos é necessária para essas 55 pessoas consumir? Então, eu preciso saber essa relação. Para 55 pessoas, quantos salgadinhos? A regra de 3 simples, ela tem que ser analisada. Se as grandezas são diretamente proporcionais. Pessoal, as grandezas, elas são diretamente proporcionais, a gente abrevia assim, quando elas aumentam juntas, a gente representa por 2 setinhas, ou quando elas diminuem juntas. Então, vou usar exemplo esse próprio problema que a gente já está analisando. Pessoas
e salgadinhos. São 70 pessoas, 1.190 salgados. Se a gente diminuir as pessoas, quanto menos pessoas, a gente vai ter um consumo maior ou menor de salgados? Um consumo menor. Então, se é menor, vamos representar para baixo. Menos salgados. Suponhamos que fosse 100 pessoas, e aqui, se tivessem mais pessoas, se aumentasse o número de pessoas, a gente teria que aumentar a quantidade de comida, a quantidade de salgados. Então, também aumentaria a quantidade de salgados. Então, a grandeza da qual estamos lidando é diretamente proporcional. Como que eu faço isso, entendo isso? Você tem que fazer assim a pergunta. Para você ter esse direcionamento, você sempre faz a pergunta. Quanto mais, aí você fala grandeza, eu vou ter mais ou menos desta grandeza. Então, quanto mais pessoas, eu vou ter que ter mais ou menos salgados. Vou ter que ter mais salgados. Quanto mais pessoas, mais comida precisa. Então, mais a gente considera para cima, uma flechinha para cima, representa, menos a gente representa uma flechinha para baixo. Então, se as flechinhas estão coincidindo, significa que é diretamente proporcional. Então, quanto menos pessoas forem, vamos supor que fosse 15 pessoas, eu teria que diminuir mais ainda a quantidade de salgados da festa. Eu gastaria menos comida. Então, quanto menos pessoas, menos comida. Flechinhas para sentidos iguais, diretamente proporcional. Agora, vamos falar sobre inversamente proporcional. Eu vou usar um exemplo aqui. Uma piscina tem 3 ralos e ela escoa a água de toda a piscina em 10 horas. Então, eu tenho uma grandeza ralos e a grandeza horas, né? Então, eu vou anotar aqui as grandezas, ralos, horas, que é um dos passos que eu sigo. Então, vamos supor, se o problema falar que tem que aumentar um ralo, quantas horas a mesma piscina vai gastar? Quanto mais ralos, se a gente aumentar a quantidade de ralos, de 3 eu passei para 4, a piscina vai esvaziar mais rápido, não é? A lógica? Então, ela vai diminuir a quantidade de horas. Então, as flechas são invertidas. Elas são uma para cima, uma para baixo. Ou uma para baixo e uma para cima. O sentido das flechas são alternados. A gente entende que esse problema é inversamente proporcional. Mas agora a gente vai resolver um problema diretamente proporcional e depois eu vou fazer um vídeo de regra de 3 simples para inversamente proporcional com um problema com esse assunto aqui. Então, a gente já encontrou as grandezas, que é pessoas, salgadinhos, a gente viu o que o problema está perguntando, que a resposta que ele precisa é a quantidade de salgadinhos para 55 pessoas, e a gente analisou se o problema é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, e a gente verificou que
Conforme diminui a quantidade de pessoas, quanto menos pessoas, menos comida. Então, é diretamente proporcional. A gente já analisou, descobriu que é diretamente proporcional e agora a gente vai realizar o cálculo da regra de 3 simples, no caso de diretamente proporcional às grandezas. Então, vamos realizar uma multiplicação em cruz. O que é a multiplicação em cruz? A gente vai fazer, vou anotar novamente, só para não ficar estranho aqui no caderno. Multiplicação em cruz nada mais é que a gente fazer um X aqui, ó. A gente liga em diagonal e aqui. Então, 70 vai multiplicar o X, 55 multiplicar o 1190. Então, 70 multiplicou o X, a gente faz o sinal do igual. E quando a gente fala de proporção, a gente está falando de quantidade, de equilíbrio, né? Uma coisa é ser proporcional à outra. Então, a gente coloca um igual no meio. Vamos ver 70x proporcional ao 55 vezes 190. Aí, aqui, 70x, eu tenho o resultado dessa multiplicação, que vai ser 65.450. Porém, eu não quero saber o valor de 70x. Eu quero saber o valor de x apenas, que é o que o problema me pergunta. Valor de x salgadinhos para 55 pessoas. Então, a gente vai pegar x, dividir por 70, a gente vai obter uma resposta. E vai dar 935. 65.450 dividido por 70 vai dar 935. 935 salgadinhos, porque a resposta do problema é 935 salgadinhos para 55 pessoas. Ok? Esse é a resolução de um problema diretamente proporcional. E agora eu vou resolver um problema com vocês inversamente proporcional. Agora a gente vai realizar a leitura de um problema de regra de 3 simples inversamente proporcional. Para esvaziar uma piscina com volume de 24.000 litros, com 3 ralos de mesma vazão, são necessárias 10 horas. Qual o tempo necessário para esvaziar se estivesse um ralo a menos? E aqui tem as alternativas. Então, vamos lá. De acordo com as orientações que eu sigo, a primeira coisa que a gente faz é anotar as grandezas. Então, vamos anotar as grandezas do problema. Aqui a gente tem 24.000 litros, né, que é um volume. Então, a gente tem volume. Aqui, 24.000 litros. A gente tem 3 ralos. Então, é ralos. São 3. E são necessárias 10 horas. Então, a gente tem a grandeza de tempo. O tempo está sendo medido. Então, 10 horas. Aí, anotei as grandezas. Qual que é o próximo passo? Qual a resposta que o problema quer? O que o problema está perguntando? Qual o tempo necessário para esvaziar se tivesse um ralo a menos? Então, se tem 3 ralos e eu quero saber o tempo, o que eu quero saber é o tempo. Então, o que eu estou procurando é o x.
um ralo a menos, no caso seria 2. Carol, mas eu tenho 3 grandezas e a regra de 3 a gente usa quando a gente tem 3 informações e quer descobrir uma, mas aqui no caso a gente tem 4. Nesse caso aqui, o que vai alterar é o ralo e o tempo. A piscina, ela vai ser a mesma piscina, então o volume de água não vai mudar. O que muda é a forma que ela está sendo esvaziada, com 3 ralos ou 2 e o tempo para ser esvaziada. Então, essa informação de volume, ela vai ser descartada. A gente vai utilizar só ralos e tempo. Então, com mais buracos, mais ralos, quanto mais ralos, mais rápido a piscina vai esvaziar. Então, se ela esvazia mais rápido com mais ralos, ela gasta menos tempo. Então, quanto mais ralos, menos tempo a piscina gasta para esvaziar. E no caso desse problema agora, quanto menos ralos, ela vai demorar um tempo maior para ser esvaziada. Se as flechinhas estão em sentido contrário, essa é uma grandeza inversamente proporcional. Pessoal, então, para fazer uma regra de 3 simples, quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que a gente tem que fazer? Eu vou anotar essas informações aqui novamente. São 3 ralos para 10 horas, são 2 ralos para X horas. Na regra de 3 diretamente proporcional, a gente faria a multiplicação em cruz diretamente aqui. No caso da inversamente proporcional, o que a gente faz? A gente pega e inverte um dos lados. Então, no caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui, vai escrever assim, 3 sobre 2 é igual a x sobre 10. E vamos multiplicar em cruz. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 10 igual a 2x. 30 é igual a 2x, mas eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber o valor de x. Então, o que a gente faz? Põe 30. Esse 2 estava multiplicando x, ele vai fazer a operação inversa, passar dividindo. Então, a gente vai saber que o x é 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 é 15. X igual a 15. Então, a piscina demoraria 15 horas. Aqui, 15. O tempo está sendo medido em horas. Então, a piscina demoraria 15 horas para ser esvaziada com apenas 2 ralos. Alternativa D.